Bom, no vídeo de hoje eu vou sair em sua defesa. Você que é um verdadeiro profissional técnico antenista. Você mesmo que enfrenta sol quente, chuva, telhado, altura e possíveis clientes nervosos. Mas antes de falar sobre o assunto, eu queria deixar em destaque, bem claro aqui. Aqui eu não estou vestindo a camisa da marca A ou da marca B. Não estou perseguindo uma marca. Aqui é um relato de um profissional da área. Por mais absurdo que pareça, ainda hoje, em pleno 2025, existem grandes marcas que vendem produtos e prometem tecnologia, mas some quando o consumidor mais precisa. E quem paga essa conta é eu, você, somos nós profissionais de campo que enfrentamos todas essas adversidades. O que eu vou relatar agora não é um caso isolado, é o retrato fiel de como a Sky, a Century, duas empresas gigantes do setor de TV por assinatura e receptores, tratam quem mais sustenta o sistema, o cliente final e o profissional que faz a roda girar. Há cerca de 2 meses, uma cliente me encomendou um receptor Century B7. Ela mora em um prédio e lá não tem como passar novos cabeamentos. A solução foi usar o sistema da Sky, o sistema coletivo, algo tecnicamente possível, pois o receptor da Century é compatível. Tudo certo, até o dia em que a cliente viajou e desligou o equipamento da tomada, mesmo depois que eu avisei que não poderia fazer isso. Após retornar de viagem, depois de 1 mês fora, ela ligou o equipamento e apareceu essa mensagem aí, ó. E você acha que de forma imediata ela procurou a Sky? Procurou a Century? Não. E inicialmente ela me procurou. E sabe por quê? Quem acaba virando suporte é o instalador. Algum desses responsáveis pela Century, algum desses responsáveis pela Sky, eles não vão tirar a bunda da cadeira que eles estão sentando para ir na casa do seu cliente para resolver um problema que não é seu. Então você acaba perdendo tempo, tendo custo para poder ir na casa do cliente para tentar resolver uma situação. E pergunte se a Sky, se a Century vai te reembolsar. Pode esquecer. Mas antes de ir à casa do cliente, para não ter custos desnecessários, eu pedi para que ela tirasse uma foto da etiqueta que está embaixo do equipamento, aonde estão as informações sobre o CAID e o SCUA. E desta forma eu fiz uma solicitação de reforço de sinal pelo site da Nova Parabólica. Passou uns 10 minutos, tentei novamente e nada. Então, como eu já estava em campo, já estava com meus agendamentos, eu pedi então para a cliente fazer um contato com o suporte da Century. Após ter passado por um cansativo atendimento automatizado, isso é, que a pessoa não vai falar com um ser humano, e sim com uma máquina, a Century, por sua vez, jogou a responsabilidade para cima da Sky. E da mesma forma da Century, aconteceu a mesma coisa pela Sky. Um suporte automatizado cansativo e o principal, que não conseguiu resolver a situação. E aí a cliente entrou em contato novamente comigo por não ter conseguido resolver a situação. E lá fui eu à casa da cliente. Chegando lá, entrei em contato com a Century. Depois de passar também por um cansativo atendimento automatizado, aí sim encontrei no fim do túnel uma pessoa que disse para mim que a responsabilidade era da Sky. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornam o produto impróprio ou inadequado ao consumo. E no parágrafo 1 do CDC garante o prazo de 30 dias para resolução do problema. Mas enquanto isso, quem o cliente vai pressionar? O instalador, é claro. Pois bem, fiz o contato pelo site da Nova Parabólica, pelo WhatsApp, e não resolveu. Tudo automatizado.
Então, o atendente da Century me passou uma solução que demandaria mais tempo. Me passou um novo número de um novo suporte da Sky, aonde seria destinado somente para antenistas. E lá eles falaram que iria fazer o que eu já tinha feito, pedir reforço de sinal. Como não resolveu, a atendente disse o seguinte: tudo bem? A gente está com o chamado em aberto desses casos. É porque alguns estão resolvendo com reforço e outros não. Mas já tem um chamado em aberto aí com a engenharia para ver se soluciona esses casos, tá bom? Leonardo, o que poderia resolver de imediato seria o reforço de sinal. Enviei 2 vezes, não funcionou. Então, aí, com a abertura do chamado, as informações que você me passou, que eu ainda vou agregar no chamado, vai demorar. Não vai compensar você ficar no cliente, tá? E o mais irônico é que, naquele momento que eu estava buscando uma solução de forma mais instantânea, me aparece a atendente e me manda um convite para participar de um grupo de suporte. O que eu vou caçar com um grupo de suporte? Tem certas situações que não depende de você participar de algum grupo para resolver algum problema. Alguns problemas são gerados pelo lado operacional da coisa. E isso você que é instalador não tem acesso ao sistema operacional da Sky. E mesmo se tivesse, talvez você não saberia como resolver a situação. Então isso fica a cargo de engenheiros da operadora. E a pergunta é direta. Sabendo que você perdeu tempo, dinheiro, para tentar resolver um problema que não era seu, será que vale a pena dar mais uma chance? Há situações que elogiamos serviços, marcas, porque aparentemente tudo funciona bem, mas a verdadeira análise de um sistema ou de um equipamento acontece no problema, e principalmente em como ele é resolvido. Então a empresa Century deixou a desejar. Se a culpa não é dela, ela que tem que resolver com a Sky, ou então remover dos seus receptores a compatibilidade para usar o satélite B1 da Sky. Porque no meu caso, eu não fiz um experimento na casa do cliente usando o sinal do sistema coletivo da Sky. Isso para saber se ia funcionar ou não. Eu só fiz isso porque o equipamento dá essa possibilidade. Agora a Century tira o corpo fora dizendo que a responsabilidade é da Sky, e que fique essa reflexão. Se o produto depende de um suporte técnico externo e esse suporte falha em ser acessível, eficaz e imediato, quem responde ao cliente somos nós, profissionais de campo. E que fique um ensinamento tanto para mim quanto para você. Antes de indicarmos, vendermos, instalarmos receptores ou sistema, nós temos que avaliar o pós-venda. Avalie se, quando o problema vier, porque muitas vezes vem, você terá um suporte que resolva e não apenas uma transferência de responsabilidade. A Sky e Century precisa retratar isso, precisa responder. Por que o suporte não funciona quando mais precisamos? Por que o consumidor precisa mendigar a atenção depois de comprar? E por que o profissional de campo é quem leva a culpa pelo erro de vocês? Em breve eu vou fazer um outro vídeo para falar o que foi resolvido.